Olá, turma! Aqui estou novamente, agora com a explicação da nossa verificação de aprendizagem de português do segundo bimestre, tá? E já de início começa com o texto A Crueldade dos Jovens, que é de Valci Carrasco, certo? Então, vou iniciar a leitura aqui para vocês e aí a explicação. Diz assim: conheci uma mulher cujo filho de 14 anos queria um par de tênis de marca. Separada, ganhava pouquíssimo como vendedora. Dia e noite, o garoto a atormentava com a exigência. Acrescentou mais horas à sua carga horária para comprar os tênis. Exausta, ela presenteou o filho. Ganhou um beijo e outro pedido. Agora ele queria uma camiseta da hora. E dali a alguns dias a mãe estava abrindo outro crediário. Já conheci um número incrível de adolescentes que estabelecem um verdadeiro acervo, um verdadeiro cerco, em torno dos pais para conquistar algum objeto de consumo. Uma garota quase enlouqueceu a mãe por causa de um celular cor-de-rosa. Um rapaz queria um MP3. Novidades são lançadas a cada dia e os pedidos renascem com a mesma velocidade. Pais e mães com frequência não conseguem resistir, em parte por desejarem contemplar o sorriso do rosto dos filhos. Uma senhora sempre diz: quero que minha menina tenha o que eu não tive. Pode ser, mas isso não significa satisfazer todas as vontades. Muita gente é praticamente chantageada pelos filhos. A crueldade de uma adolescente pode ser tremenda quando se trata de conseguir alguma coisa. Uma vez ouvi uma jovem gritar para o pai: "Você é um fracassado." Já conheci uma garota cujo pai se endividou porque ela insistiu em ir à Disney. Os juros rolaram e 2 anos depois ele vendeu a casa para comprar outra menor e quitar o empréstimo. Outro economizou centavos porque a menina quis fazer plástica. Conselhos não adiantaram. Você é muito nova para colocar implante de silicone. Ficava uma fúria. Queria ser atriz e, segundo afirmava, não teria chance alguma sem a intervenção. Não conseguiu. Hoje trabalha como vendedora em uma loja. Procedimentos estéticos, como clareamento de dentes, spas e, claro, plásticas, são muito pedidos, ao lado de roupas de grife. Continuando aqui. Excursões, joias, celulares e todo tipo de eletrônico. É óbvio que o jovem tem o direito de pedir. O que me assusta é a absoluta falta de freio, a insistência e a total incompreensão diante das dificuldades financeiras da família. Recentemente assisti a uma situação muito difícil. Mãe solteira, uma doméstica conseguiu juntar, ao longo de anos, o suficiente para comprar uma kitnet no centro de São Paulo. Vou sair do aluguel, comemorou. A filha, 16 anos, no segundo grau, recusou-se. Quer um quarto só para mim. Não houve quem a convencesse. A mãe não conseguiu enfrentar a situação. Continuo no aluguel. O valor dos apartamentos subiu e agora o que ela tem não é suficiente para comprar mais nada. Muitas vezes os filhos da classe média estudam em colégio particular ao lado de herdeiros de grandes fortunas. Passam a desejar os relógios, as roupas, o modo de vida dos amigos milionários. De repente a minha filha quer tudo o que os coleguinhas têm, até bolsa de grife. Uma coisa é certa, algumas equiparações são impossíveis. A única solução é a sinceridade e deixar claro que ninguém é melhor por ter mais grana. O celular de último tipo, o último lançamento no mundo da informática, pode ser doloroso no início. Também é importante não criar uma pessoa invejosa que sofre por não ter o que os outros têm. Mas uma família pode se desestabilizar quando os pais se tornam reféns do pequeno tirano. A única saída para certas situações é o afeto. E quando o adolescente está se transformando em uma fera, talvez seja a hora de mostrar que nenhum objeto de consumo constitui uma conversa olho no olho, substitui uma conversa olho no olho e um abraço amoroso.
Nossa, que texto forte, né, turma? Então, nós temos aqui na letra A. O texto discute o desejo dos adolescentes de consumirem determinados produtos. Que tipo de problemas esse desejo traz para as famílias? Ou seja, esse consumo aí dos jovens, né? De determinados produtos de luxo, de marcas tal, de tipo tal, do preço tal. Que é isso, gente? Que problemas vão gerar nessas famílias, hein? Segundo o ponto de vista do narrador, como os pais se portam nessas situações? Eles resistem ou eles cedem? O que você pensa com relação a isso, tá certo? Segundo lá o ponto de vista do narrador, de quem está contando a história, tá? Os pais resistem ou eles cedem aos pedidos? E quanto a isso, o que você pensa sobre isso, gente? Você acha que há nesses desejos dos adolescentes uma atitude consumista? Por quê? Ou seja, vocês sabem aí o que é uma atitude consumista. Existem diferenças de consumidor, né, gente, para consumista, tá? Então você vai dizer se nesses desejos deles aí, eles estão agindo de forma consumista. Ou seja, só querem consumir simplesmente, né, por status. E por que que isso aí, tá? É uma atitude consumista. Acabei de dar uma dica para vocês, né? B. Sobre a pressão que os adolescentes fazem sobre os pais, responda. Porque os pais se submetem às pressões de que seus filhos, mesmo quando não têm condições, hein? Os pais estão vendo que não tem condições nenhuma, né, gente, de suprir esse desejo do filho, mas eles vão lá e acabam cedendo, tá? Então vocês vão explicar por que que os pais se submetem a isso, tá certo? Aqui, que consequências negativas podem ocorrer para a família quando os pais cedem sem ter condições para isso? Eu quero que vocês escrevam que as consequências negativas quando essa família vai lá e cede aos caprichos dos filhos, tá bom? Que consequências negativas podem trazer? Letra C. Já no final do texto, o narrador diz: uma coisa é certa, algumas equiparações são impossíveis. Você vai explicar essa afirmação aqui. Por que algumas equiparações são impossíveis, tá bom? Se possível, volte ao texto para vocês entenderem bastante, entenderem o que esse trecho quis dizer. Para o narrador, qual é a saída do impasse? Qual é a saída disso tudo, dessa pressão que esses pais sofrem, tá? Vamos para a questão 2. Leia o trecho abaixo para responder as questões. Encrenca à vista. Nem bem entrei no pátio da escola e alguém me deu um empurrão. Era Clovis. Como é nervosinho? Como é nervosinho? Vai encarar? Olhei para aquele estúpido, morrendo de ódio. Ele me deu outro safanão e me disse: isso é para você deixar de ser besta. Quem manda aqui no pedaço sou eu. O que podia fazer? Calma, Toninho, disse para mim mesmo. Na frase olhei para aquele estúpido, morrendo de ódio. As palavras destacadas seguem as respectivas classes gramaticais. Gente, você vai simplesmente marcar aquela alternativa que dá as classes gramaticais da palavrinha olhei, estúpido, morrendo e ódio. Então, você vai classificar essas palavrinhas. Qual é a classificação dela? Aqui é um verbo, um substantivo e um verbo? Ou é um verbo, um adjetivo, um verbo e depois um substantivo? Não, será que é um verbo, um substantivo, um verbo ou um substantivo? Ou nenhuma dessas alternativas aí, tá certo? Aí você marque qual é que vai classificar a palavrinha olhei, estúpido, morrendo e ódio. Nessa sequência, tá? 3. Leia a tira e responda. Na tira tem assim: este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. As horas não mudam nunca, você vai ficar presa no tempo. Presa no tempo? Então coloca o horário do recreio. Bem espertinha. Letra A. Que locução verbal aparece na fala do primeiro balãozinho? Locução verbal são duas palavrinhas que têm o sentido de um verbo, tá bom? Então, vem lá o verbo auxiliar e vem o principal, aí forma uma locução verbal, tá bom? B. Qual é o verbo auxiliar? Em que pessoa e número está flexionado? Quer dizer, você vai descobrir qual é a locução verbal. Dessa locução verbal, você vai dizer qual é o verbo que está ali como auxiliar, qual é a pessoa
tá? Primeira, segunda, terceira e depois o número, singular ou plural, tá bom? C. Qual é o verbo principal? Se você descobriu o auxiliar, é lógico que o que sobrar é o principal. Aí você vai dizer em que forma nominal ele aparece. Lembra das formas nominais? Gerúndio, particípio e infinitivo, tá certo? Então você vai dizer qual é a forma que esse verbo principal está aparecendo. Questão 4. Você vai dizer aqui, gente, o modo. Você só vai dizer o modo em que esses verbos estão empregados. Se é o modo indicativo, indica certeza. Se é o subjuntivo, dúvida. Ou se é o imperativo, que é o quê? Uma ordem, um pedido, um conselho, tá? Venha para casa, senhora, por favor. Dê-me um pouco de água. Letra C. Voltou correndo para casa. D. A avó tinha uma criação enorme de aves. E. Talvez eu volte atrás na minha decisão. F. Se tudo der certo, terminarei o trabalho esta semana. 5. É para você completar as frases de acordo com os verbos entre parênteses. Por exemplo, eu tenho aqui a letra A. Preciso passar no vestibular. Por isso, o que você vai escrever aqui? Você vai escrever o verbo estudar, só que no futuro, tá certo? No futuro aí do indicativo. Todos aí é no modo indicativo, não se preocupe. Aí você vai, qual é o futuro do verbo estudar? E aí você encaixa direitinho para poder dar sentido às frases, tá bom? Da letra A até a letra H. 6. Observe a imagem e responda as perguntas que seguem. Eu tenho aqui essa imagem, né, que é professor tem que aguentar isso. Então eu tenho vários textinhos aqui, ó, vários trechos, né, de frases que vocês adoram pronunciar, né, sempre. Na letra A eu falo assim: qual o assunto tratado nesse texto? Esse texto aqui está falando sobre o quê? B. Quantos verbos esse texto apresenta no geral, contando desde o título até a última palavra? Eu quero todos os verbos, tá? Ou seja, quantos? Não vai escrever aí não, pelo amor de Deus, gente, eu só quero a quantidade. Letra C. A expressão vai cair, presente na imagem, poderia ser substituída por apenas um verbo e manteria, no caso é manteria, tá, gente? O mesmo sentido, não é matéria, não. E manteria o mesmo sentido. Que verbo seria esse? Quer dizer que você vai pegar vai cair e vai substituir por apenas um verbo só, porque aqui é uma locução, turma. Só que esse verbo não pode perder o sentido de vai cair, tem que ter o mesmo sentido, tá bom? D. Os verbos copiar, deixar, cair, ser e repetir estão em que forma verbal nesta imagem? Forma verbal. Quais são as formas verbais? Gerúndio, particípio e infinitivo. Lá no texto, tá bom? Na pergunta, por que o Senhor nunca falta? A palavra em destaque está em que modo verbal? Você vai dizer qual é o modo que está isso aí. Se é no modo indicativo, se é no modo subjuntivo ou se é no modo imperativo, tá bom? A palavrinha falta, tá certo? Eu quero o modo verbal. 7. Retire do bilhete abaixo os advérbios que correspondem às classificações. Eu tenho esse bilhetinho aqui, ó. Oi, Murilo. Já recebeu o convite da festa da Juliana? Ela disse que vai ser muito legal. A turma toda vai estar lá. Será que eu poderia ir junto com você? A minha mãe não vai poder me levar. Ela disse que vai falar com sua mãe amanhã na saída do colégio. Falou, cara? Até, Pedrinho. Desse texto você vai tirar, gente, um advérbio de tempo, um advérbio de intensidade, ou mais, tá? Por favor, tô colocando aqui, mas o que aparecer você coloca. Advérbios de negação e advérbios de lugar. E vai copiar aqui nessas linhas, tá? Tirado do bilhete. 8. Analise os advérbios em destaque, classificando-os de acordo com a circunstância que a eles se referem. Quer dizer que cada letra dessa significa uma circunstância, ou seja, aqui eu tenho a circunstância de intensidade, na letra B de lugar, na letra C uma afirmação, na letra D de tempo, na letra E de modo, na letra F de dúvida, na letra G de negação. Aí o que você vai fazer? Você vai ler
Vai descobrir o advérbio que está aqui, tá certo? Depois que você descobrir esse advérbio, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui as letras, tá certo? Como eu coloquei analise os advérbios em destaque, gente, eu vou destacar para vocês aqui, ó. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. Então, o advérbio é o hoje, tá certo? Não me incomodo com sua impaciência. Aqui eu tenho um advérbio não. Talvez eu compareça ao seu aniversário. Qual é o advérbio? Talvez. Estamos muito contentes com sua aprovação. Então, qual seria o advérbio? O muito. Alegremente, Pedro se despediu de sua família. Qual o advérbio? Alegremente. Os alunos se portaram muito bem. Os alunos se portaram muito bem. Qual é o advérbio que você vai analisar aqui? É o bem, tá bom? Eram pessoas bastante simpáticas. Qual é o advérbio? Bastante. Eles certamente assistirão à corrida. Qual é o advérbio? Certamente. Talvez as meninas não compareçam. Qual é o advérbio que eu quero que vocês analisem aqui? O talvez, tá bom? O talvez. Meus irmãos sempre vão ao baile. Meus irmãos sempre vão ao baile. Não esquecendo, gente, que tem o que? Talvez as meninas não compareçam. Eu tenho o talvez e o não. Isso significa que aqui dentro você pode colocar duas letras, tá bom? Turma, duas letras são aceitas no parênteses, tá bom? Se você identificar mais um outro advérbio, não tem problema, pode colocar. Meus irmãos sempre vão ao baile. Qual é o advérbio? Sempre. Ali estava o que procurava. Qual é o advérbio? Ali. Tá bom? 9. Leia o trecho do diário abaixo e responda o que se pede. Eu tenho aqui um trechinho de um diário. Segunda-feira. Por motivos óbvios, não escrevi ontem. Certo, não são tão óbvios assim. Mas a verdade é que ninguém em sã consciência escreve no primeiro dia do ano. Ainda mais quando o Réveillon foi desastroso como o meu. Não gosto nem de lembrar, mas vamos lá. Foi no sítio da família da Bia. Até aí tudo bem, poderia ter sido divertido, principalmente porque a Bia tem uns primos lindos, lindos mesmo. E se eu passei horas me arrumando e tentando domar meu cabelo, foi por eles. Bem, primeira decepção da noite, eles não foram. Claro, deveriam ter algo mais interessante para fazer do que conhecer a encalhada aqui. Hoje faz exatamente 2 semanas que não fico com ninguém. Talvez dê para perceber só de olhar, sei lá. Mas tudo bem, a festa teve outros atrativos. A piscina, por exemplo. Combinei com a Bia que à meia-noite nós pularíamos. E o que acontece? 15 para meia-noite, mãe liga para lá, pedindo aos pais da Bia que me vigiassem para eu não pular na piscina. É incrível, faz 2 semanas que eu já sarei da garganta inflamada e minha mãe ainda se lembra. Não estou falando com ela até agora. Espero que o resto do ano seja melhor do que o primeiro dia. Gente, você vai classificar os advérbios em destaque no texto. Olha, observe que tem alguns aqui em destaque, tá vendo? Ou seja, em negrito. Vai classificar, tá bom, gente? Vai dizer se ele é de modo, de intensidade, de afirmação, de negação e por aí vai. Tá certo? 10. Observe as palavras. Eu tenho aqui hoje, aqui, rapidamente, bastante e com certeza. Você só vai classificar na ordem aqui, ó. O hoje, o que ele é de verbo? É de tempo, é de moda, é de dúvida, é de tempo. Aqui é de lugar, é de tempo, é de tempo, é de lugar. Ou seja, na ordenzinha você classifica e marca um X, tá bom? Então, boa sorte, capriche nessa atividade avaliativa, tá certo? Faça com capricho, que é para sua nota ser o quê? Uma nota exemplar. Dúvidas já sabe onde me achar, tá bom? No meu privado. Beijos, turma!